A pergunta é como lidar com o karma e saber que um ente querido está vivendo isso e não tem muito o que fazer, né? Vou começar primeiro como lidar com o karma e depois como lidar com esse ente querido que está passando por esse karma e como você pode ajudar essa pessoa, tá? Bom, como lidar com o karma, né? A gente primeiro tem que entender o significado que a gente dá para essa palavra. Porque muitas vezes a gente tá dando um significado ruim, né, para essa palavra, e as coisas não são boas nem ruins. Karma não é bom nem ruim. A gente tem essa imagem de que karma é algo ruim que vem para nos punir. Então, primeiro, a gente precisa desconstruir essas crenças, né, sobre karma. Karma não é bom nem ruim, é neutro. A gente tem uma imagem de que esse karma vem como ruim para nos punir porque a gente fez algo. Então vem lá, que eu sempre falo para vocês, o nosso inconsciente, aonde a gente tem uma imagem, né? Eu até postei um vídeo hoje falando sobre a história do filho pródigo, né? Vou contar aqui para vocês de novo, mas volta lá no vídeo que eu postei hoje pra dar uma olhadinha. De que a gente tem essa ideia de que nós fizemos algo errado, então no nosso subconsciente tem uma culpa e a gente carrega essa culpa com a gente. Então a gente criou essa ideia do karma, né, que vem para nos punir. O karma existe, ela é uma lei desse universo, só que não é bom nem ruim. O julgamento que a gente faz sobre isso está baseado nas nossas crenças. Então essa crença, ela vem lá atrás de quando a gente criou esse mundo, né? Quando a gente criou esse universo, quando a gente começou a ter essa culpa. Então essa culpa, ela tá enraizada em todos nós, né? E tá enraizada o sentimento de que eu sou culpado, eu preciso ser punido. Então a culpa e punição andam muito juntas, né? Então quando a gente entende isso, a gente começa a se libertando desses conceitos do que é o karma. Então, voltando lá na historinha do filho pródigo, né? Resumindo aqui pra vocês, tá? Pra ficar mais fácil. Deus, né? Criou um filho único. E nessa historinha do filho pródigo, mostra que ele tem 2 filhos, né? E que um filho pediu toda a sua herança enquanto o pai ainda estava vivo e quis curtir a vida e gastou todo o dinheiro e fez tudo o que queria. E aí ele começou a sentir culpa, começou a sentir um vazio de que, nossa, eu tinha tudo na casa do meu pai, mas eu quis a minha parte, eu quis fazer o que eu quis, e agora eu quero voltar, mas eu acho que ele vai ficar bravo comigo, eu acho que ele vai me punir, né? Tem aquela sensação de culpa e de punição. Então essa historinha, ela representa bem o que tá no nosso inconsciente, né? E aí, o que a gente tem que fazer primeiro é entender essa história de karma. Karma não é pra nos punir. Karma, ele vem para nos ensinar. Tudo o que acontece na tua vida vem para te ensinar. Se você tá fazendo coisas que são positivas, né, que estão trazendo coisas boas para você e para os outros, isso só vai expandir. Mas se, por exemplo, todos nós estamos aprendendo aqui, né? Se a gente tá encarnado é porque a gente tem alguma coisa para aprender. Então, se a gente comete um erro, né, que a gente normalmente vê como um pecado, como culpa, como, né, merece punição, tenta ver as coisas apenas como um erro, né? Essa pessoa cometeu um erro e o universo vai trazer uma forma dela aprender com esse erro. Isso não é uma punição, é um aprendizado. O universo trabalha dessa forma, né? Com essa forma de correção. Porque imagina se não houvesse essa forma de correção, como o mundo estaria? Como nós estaríamos? Muito pior, né? Então a culpa, ela não serve para nada. E a punição também não. Mas a correção do erro, né? Que eu sempre falo para vocês, o que é o milagre de Jesus? Eu sempre falo do milagre aqui. É a correção do erro. Então o universo, ele traz esse milagre para que essa pessoa corrija aquilo que foi feito, ou corrija na mente dela a forma como ela estava enxergando aquela situação ou aquela pessoa, enfim. Então, esse karma, ele vem dessa forma, né? Então, a gente tem que ir tirando esses julgamentos, como eu falei, de certo e errado, bom e ruim. Então, o que essa pessoa... Vou falar agora um pouquinho de como ajudar um ente querido passando por um karma, ou você mesmo, né? Entender que tudo que tá vindo pra você vem
para te ajudar. Tudo que vem para você no universo é seu, é porque você precisa daquilo para aprender. Então, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é que a culpa e a punição estão no nosso inconsciente e tirando essas camadas e entendendo que são erros, tá? A segunda é entender que tudo que vem pra gente é bom. Bom, assim, no sentido de que vem para nos ensinar, mesmo que seja algo ruim, né? Pode ser um acidente de carro, uma doença. A gente tem uma tendência a ver essas coisas como ruins. Nossa, eu fiz isso e agora eu tô pagando por isso, né? A gente associa as coisas. Ah, fulano fez isso, agora tá pagando por isso. Não tá pagando. A gente não tem que pagar nada. Karma não é para pagar. Não é porque eu tô devendo, porque eu fiz. O que fica no nosso inconsciente é essa ideia de culpa e punição. Enquanto a gente tem essa ideia, a gente vai achar que a gente vai ter que pagar. Então, é desfazendo isso para lembrar que nós não precisamos pagar nada e que o universo não vai nos cobrar. Porque se Deus é só amor, né? Deus é paz, é amor, é luz. Como que Deus vai punir a gente? Como que eu posso ter um Deus punitivo? O karma vem dessa ideia, Deus vai me punir, o universo vai me punir porque eu fiz isso. Não existe isso. O que existe é uma ideia na tua mente de que você precisa ser punido. Então, quer dizer, você está criando a tua realidade. Então, quando a gente faz algo que, consciente ou inconsciente, a gente sabe que está errado, que não é o que a gente deveria estar fazendo, que vai prejudicar alguém, enfim, o nosso inconsciente acessa essa culpa e busca a punição, mesmo que seja inconsciente, né? Então, por isso que muitas vezes pessoas que cometem crimes voltam para a cadeia, porque elas se sentem culpadas o tempo inteiro e elas acham que elas têm que ser punidas, né? Existem graus e graus, mas estou dando um exemplo bem mais... não consegui lembrar a palavra, mas eu vou dizer forte, um exemplo bem mais forte aqui pra vocês, mas tenta colocar isso no seu dia a dia, na sua realidade, né? Então, se alguém tá passando por algo, por um karma, por algo difícil, porque você acha que cometeu algo, tenta ir tirando essa ideia da tua cabeça, né? A gente pode ajudar essa pessoa limpando essas ideias da nossa mente, porque tudo que a gente tá enxergando no outro é um reflexo do que a gente tem na nossa mente, no nosso inconsciente, as nossas crenças. Então, o que essa pessoa está te mostrando é que você tem essas ideias na tua mente, né? De que tem karma, de que tem culpa, de que tem punição. Então, peça uma limpeza para a espiritualidade dessas crenças, né? Como fazer isso? Eu sempre ensino aqui para vocês. Você precisa pedir para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, para quem você quiser, entregar, né? Tudo o que você está sentindo, a culpa, a ideia de punição, as crenças. Se você está sentindo, né, que está pagando por algo, mas não sabe por quê, que pode ser de outra vida, de não sei o que é, como que eu vou entregar? Entrega o que você está sentindo. Ou se você sabe, aconteceu essa situação, estou sentindo isso, entrega a situação. Fala, eu não sei o que isso quer dizer, mas está na minha mente, essas crenças estão na minha mente. Não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra essa pessoa. Então, eu peço a limpeza dessas crenças na minha mente, né? Esse é um dos processos que a gente faz da limpeza de crenças. Depois, se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem acompanhamento pra fazer limpeza de crenças, vocês podem me chamar no WhatsApp ou aqui por DM. Mas, o importante é você saber que todo processo de karma é um processo de aprendizado. E se você quiser ajudar essa pessoa, essa é a melhor forma possível. Porque se você tentar tirar isso dessa pessoa, não, essa pessoa não vai passar por isso, você tá tirando a oportunidade dessa pessoa aprender naquele momento. E vai aparecer uma outra coisa que vai trazer esse aprendizado para essa pessoa. Então a gente não pode evitar o aprendizado das pessoas, das coisas, né? Do que vem pra gente. Tudo que vem pra gente é o melhor que Deus tem pra nós, é o melhor que o universo pode entregar pra nós e é o que a gente pode criar naquele momento com a mentalidade que a gente tem e com o inconsciente, as crenças que a gente tem no momento, porque vocês sabem que a gente cria a nossa realidade, a gente cria a nossa vida, né, a partir das crenças e dos sentimentos que a gente tem. Então, quando a gente vai limpando isso, vai ficando mais leve, né? Pode ser até que essa pessoa perceba que não precisa mais pagar por isso, né? Porque não existe pagar.
Todos nós já fomos absolvidos por Deus. Deus, ele perdoa, ele ama incondicionalmente. Então não existe ter que pagar. Então lembra que o universo está aqui para nos apoiar, que Deus é só amor e que tudo que está acontecendo é o melhor que pode acontecer. E a aceitação, acho que é o próximo passo, né? Entender todo esse mecanismo e a aceitação de que é o que é. Eu preciso aceitar e eu preciso corrigir isso na minha mente. Uma vez que você corrige na tua mente, pode ser que ele mude, né? Porque tem uma história do Ho'oponopono, né? Não sei se vocês já leram um livro do Joe Vitale com o Dr. Heal Len. E eles falam, né, da história do Dr. Heal Len, que ele ajudou a curar uma ala de uma prisão, acho que é aqui dos Estados Unidos, que só tinha prisioneiros, assim, de um nível de maldade, assim, de não sei nem a palavra pra usar, tipo, os piores criminais que você pode imaginar, né? E ele ajudou a curar essa ala fazendo o Ho'oponopono, que nada mais é do que a mesma coisa que eu tô ensinando aqui pra vocês de uma outra técnica, mas o resultado é o mesmo, né? Então ele ia na mente dele e ele entregava isso, ele sentou na casa dele, pegou as fichas dos prisioneiros e foi lendo as atrocidades que eles faziam, e o sentimento que vinha pra ele de raiva, de injustiça, de ódio, sabe? Ele foi limpando isso nele, não no outro, nele. Quando ele foi limpando isso nele, isso foi limpando no outro também. Porque o outro é uma projeção da gente, né? Uma projeção da nossa mente. O que a gente tá vendo no outro é o que a gente tá criando na nossa realidade. Então, até o ponto de que ele foi fazendo isso, que foi 6 meses, e ele simplesmente fechou essa ala da prisão. Porque não tinha mais prisioneiro. Eles se recuperaram, ficaram super bons, sabe? Eles começaram a se integrar na sociedade e simplesmente foi isso que ele fez. Ele usava 4 frases pra fazer isso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Só isso. E foi limpando. Então, assim, tem várias técnicas, tem várias formas de você alcançar o mesmo objetivo, né? Então, a gente usa essas técnicas pra ir limpando esse inconsciente. Se você tiver interesse em fazer, a gente pode fazer sessões pra ir limpando o inconsciente. Mas se você quiser ajudar essa pessoa, esse é o primeiro passo. Você pode ir na sua casa, pedir essa ajuda, fazer, né? E tentando olhar para isso de uma forma diferente, tentando desconstruir essas crenças, ok?